O mundo acabava de sair da Segunda Guerra Mundial. A Europa arrasada não tinha condições de realizar qualquer evento esportivo. Por unanimidade, o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de 1950. Como seleção favorita ao título, a festa estava garantida. Para realizar o título não foi preciso grandes empreitadas. Parte dos estádios exigidos pela FIFA estavam prontos. Foi preciso construir o Maracanã, que se tornou o cartão postal da cidade maravilhosa. O futebol naquela época já era considerado um espetáculo popular, mas ainda não tinha entrado na fase do marketing. A expectativa do Brasil era de levar o título mundial. Só que o sonho de ganhar uma Copa do Mundo em casa foi adiado para 2014. Mais uma derrota na semifinal atrapalhou pela segunda vez os planos da seleção anfitriã. O 7-1 da Alemanha não é o único legado amargo que o Brasil carrega dessa Copa. Pelas 12 cidades sedes, um ano após o encerramento do campeonato, é possível encontrar tapumes, obras inacabadas, outras que nem saíram do papel, dívidas milionárias e muita indignação. 1 bilhão, no gasto de 1 bilhão no estádio como o de Itaquera, poderia ter feito hospitais aqui em Itaquera, novas escolas, e investir mais em educação e saúde, né? Deveria ter uma estrutura melhor na educação, na saúde, para depois ter um evento tão grandioso quanto a Copa do Mundo. O dinheiro que ele investiu, eles deviam ter gastado com as crianças que estão necessitando, montando um abrigo para tirar da rua. Olha, eles não deviam se preocupar com o Estado, e sim com a população. Porque eu estou com uma indignação tremenda. A população está aí, não tem médico, os postos não tem médico, hospital a gente vai procurar, não tem recurso nenhum. Esse dinheiro que foi investido na Copa deveria ser investido na saúde, na educação, na segurança, e nada disso foi feito. A escolha do Brasil para sediar o Campeonato Mundial veio com uma lista nada modesta de obras de infraestrutura, mobilidade urbana e exigências para a transmissão dos jogos. A partir de outubro de 2007, o país entrou numa corrida contra o tempo para deixar 12 cidades preparadas para receber turistas e delegações do mundo todo. O pacote incluía construção ou ampliação de hotéis, bares e restaurantes, aeroportos, avenidas, pontes de acesso e, principalmente, estádios. E esses ficaram com a maior fatia dos investimentos, grande parte vinda dos cofres públicos. Olhando para trás, mesmo sem o caneco nas mãos, o Brasil não tem boas lembranças desta que foi chamada de Copa das Copas. Para a economista e urbanista Ana Carla Fonseca, especialista em estudar o impacto num país que recebe um evento como a Copa do Mundo, o balanço não foi positivo. Para ela, o Brasil falhou no planejamento e no cumprimento de prazos. Dos 44 projetos que estavam na matriz de responsabilidade do Ministério do Esporte, 20 ainda não foram concretizados, transcorrido um ano depois da Copa. Então, acho que para a gente poder analisar o legado, o resultado dessa Copa, a gente tem que ter em mente os objetivos, que para mim não estão claros. Eu até agora não entendi por que a gente resolveu fazer uma Copa e por que a gente resolveu fazer Olimpíadas, né, ou abrigá-los. Várias justificativas chegaram de forma muito solta na imprensa, inclusive, mas eu não vi um plano dizendo nós queremos porque nossos objetivos são tais e tais. Assim, dizer que foi um sucesso porque o brasileiro ficou benquisto para o mundo, o brasileiro desde sempre é benquisto para o mundo. A gente já vai ao exterior falar que é brasileiro, as pessoas abrem um sorriso. O próprio projeto Aquarela, que foi desenvolvido pelo Ministério do Turismo há anos, tomou como mote o melhor do Brasil ao brasileiro. Então dizer que o legado da Copa foi positivo, porque as pessoas saíram daqui falando que o brasileiro é super bacana, obrigada, eu acho que é muito pouco ambicioso para um projeto que envolveu tantos recursos, né? A urbanista ainda questiona se os investimentos eram prioritários e quem fez essa definição e se a adequação do tempo a esses projetos foi a mais apropriada para a execução. A construção de algumas coisas que já estavam inclusive previstas no PAC, sob o laço de fita da Copa, dizendo isso foi o legado da Copa, é uma distorção conceitual, inclusive, porque isso já estava em andamento. Então, efetivamente, as coisas foram inauguradas para a Copa. Então, eu não vejo nem como um alento desse aprendizado que nós teríamos, de não, mas conseguimos dar andamento a obras que estavam empacadas e por conta disso, por conta da desculpa da Copa, a gente deu um empurrão. Acho que muito pelo contrário, a gente fez um projeto megalomaníaco, mesmo a FIFA dizia que não seria necessário fazer em todas as cidades sede que a gente tinha proposto, e a FIFA não é exatamente a mais humilde na hora de definir o número de sedes,
Não tivemos humildade nenhuma de aprender com os outros aprendizados de outras cidades, a exemplo da Copa da Alemanha, mesmo da África do Sul, com um perfil mais socioeconômico próximo ao nosso, e resolvemos fazer um projeto que era completamente desvinculado do contexto nacional e cujo preço, em parte, a gente está pagando hoje por conta dessa lambança das contas públicas, né? No período pré-Copa, o que mais se ouviu era de que o maior legado que o país teria era na área de infraestrutura. Para Orlando Santos Júnior, doutor em planejamento urbano, em termos de organização, o Brasil deu conta do recado. Mas grande parte dos investimentos não eram essenciais. Na verdade, muitos deles foram legitimados para a realização da Copa do Mundo. Orlando liderou uma equipe de pesquisadores que visitou as 12 cidades sedes. O levantamento apontou que o país perdeu a oportunidade de aproveitar o momento para discutir investimentos para promover cidades mais justas. E nós perdemos a oportunidade de também investir no esporte, no futebol, como um mecanismo de integração social. Ao contrário, nós tivemos uma rodada de elitização dos estádios brasileiros. Prova disso eram os ingressos caros para assistir aos jogos. Os novos estádios, super modernos, deixaram de ser populares, abrigando agora restaurantes, lojas das marcas dos clubes, lugares VIPs. Mas muitos deles ainda não provaram que não vão ser elefantes brancos. Do ponto de vista do futebol, é muito difícil que esses equipamentos se sustentem. Então, se justificam investimentos da ordem que nós tivemos que fazer para a construção de um estádio de futebol que não vai funcionar como estádio de futebol? Quer dizer, então, essa é a questão, né? O Estádio Nacional Mané Garrincha, aqui em Brasília, foi orçado inicialmente em 696 milhões de reais. No entanto, segundo o Tribunal de Contas do Distrito Federal, o valor real foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais, ou seja, mais do que o dobro do valor planejado. Além disso, a manutenção mensal do estádio é de 600 mil reais. A saúde nossa é uma droga. O estádio mais caro do Brasil. Mas, para amenizar os prejuízos e reduzir os custos da administração pública, atualmente a Arena está abrigando 3 secretarias do governo do DF, com cerca de 400 funcionários. Essa medida foi tomada para economizar com o aluguel de salas comerciais. Sendo assim, o Mané Garrincha passa a ser também o novo escritório do governo de Brasília. Dentre os temores dos natalenses quanto ao legado da Copa, um deles e maior era a construção do Arena das Dunas, devido ao investimento no valor de 400 milhões. No entanto, o elefante branco tem cumprido seu propósito. Após os Jogos Mundiais, tem recebido feiras, shows, Campeonato Potiguar, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B. E com isso tem havido até lucro, segundo informações da administradora do estádio, que diz que em 2014 fechou com lucro de 20 milhões. Quanto às demais obras que também estão inseridas como legado, o secretário de Esporte e Lazer do município de Natal cita algumas e diz que os resultados são imensuráveis. Ao lado da Arena das Dunas, do estádio, nós temos o que, na minha opinião, é a maior intervenção de mobilidade urbana da cidade de Natal, que é o complexo viário da Arena das Dunas, que é formado aí por 6 túneis, por viadutos. Daqui a pouco o binário já vai estar funcionando, né? Então, quer dizer, é uma obra que indiscutivelmente trouxe diversos benefícios para a população, né? A população sente isso no dia a dia, né? Tem a obra das calçadas padronizadas, que essa obra está sendo retomada agora pela Prefeitura Municipal de Natal. Tem o túnel de macrodrenagem, que vai resolver aí praticamente toda essa questão de alagamento quando chove na região sul da cidade. Então é outra obra também que veio por causa da Copa do Mundo. Nós temos um aeroporto que agora Natal e Rio Grande do Norte está disputando um centro de conexões de uma empresa aérea por causa do aeroporto. Se Natal não tivesse esse aeroporto, isso não estaria nem sendo discutido aqui. Então isso faz parte do legado da Copa do Mundo também. Aqui em Manaus, a Arena da Amazônia custou mais de 600 milhões de reais. Deste valor, 25% veio do governo estadual e 75% do BNDES. Dos 12 estádios da Copa, foi o que menos recebeu jogos depois do Mundial. Por conta do custo alto, a Arena da Amazônia é evitada pelos campeonatos da região.
Para manter o estádio, o custo mensal, que até então era estimado em cerca de R$500 mil, foi reduzido pelo governo do estado para conter gastos. Além dos jogos e shows que ajudam a arrecadar os recursos financeiros, as visitas guiadas atraem a população e os turistas, que pagam para conhecer a arena em uma visita que dura cerca de 40 minutos. Em 2016, a arena vai receber partidas do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Verão. Em Cuiabá, a Arena Pantanal foi orçada inicialmente em mais de R$600 milhões. Passou para R$1,5 bilhão e foi entregue de forma provisória para receber 4 jogos da Copa do Mundo em 2014. Atualmente, acumula prejuízos. Com um custo mensal que chega a R$1 milhão, a agenda de jogos por aqui é incerta, já que a cidade não tem tradição para o futebol. A população aproveita ao menos o espaço externo para atividades recreativas e esportivas. É um legado aqui benéfico para a sociedade. Então, assim, aqui tem pontos para melhorar, só que o espaço é muito bom. Precisamos de mais. Aqui no terminal do VLT tem lixo jogado, lata de refrigerante, animal abandonado. Todos os dias tem animal abandonado aqui. Não sei o que acontece, são atropelados, não são resgatados. As pessoas abandonam os animais no terminal do VLT. Olha lá o lixo que tem lá naquele canto lá, ó. Mesmo com as lixeiras, as pessoas jogam lixo. Então, assim, ficou a coisa boa e a coisa ruim que não está terminado totalmente, né? Quanto ao veículo leve sobre trilhos, o VLT, a expectativa é que comece a circular até a Copa do Mundo, de 2018. É mais uma obra do pacote previsto para o Mundial de 2014 que não ficou pronta a tempo. As dúvidas sobre a sua implantação percorrem os poucos quilômetros de trilhos instalados em pontos isolados da cidade e param aqui, na única estação pronta das 32 que prevêem o projeto. O custo final da obra pode chegar a R$1,8 bilhão. O custo inicial era de 500 milhões. Nós estamos trabalhando sim, né, num VLT, numa retomada de um VLT, mas não neste que está aí, né, num VLT que faça essa integração toda. Para isso, nós estamos contratando, né, conversando, né, com empresa de consultoria, né, nós vamos abrir uma licitação para isso, para que possa nos dar aporte seguro, né, para o município, para o Estado, saber exatamente, né, como vai funcionar esse modal, né? O quanto custará efetivamente isso, porque nós não sabemos, evidente, até hoje, não se sabe qual é o custo disso, né? Como vai ser a integração do ônibus com o próprio VLT, enfim, né? São questões que toda a sociedade, né, está nos perguntando, nós não temos a resposta de hoje, então isso é claro, o Estado hoje não tem essa resposta, porque é uma resposta muito complexa, né? Então, a gente precisa contratar especialistas, né, uma empresa especializada, uma consultoria, para nos poder dar esse aporte, aí sim, nós projetarmos um VLT, né, que vá ajudar a sociedade como um todo. O Rio de Janeiro não corre esse risco de ter uma obra parada ou pouco utilizada, mas investiu muito dinheiro na reforma do estádio e em outras obras pela cidade. O Maracanã foi construído para receber a Copa de 1950 e remodelado para os Jogos de 2014. Foi o estádio de maior investimento do Brasil. O custo teve o total de R$1 bilhão, ultrapassando 29% acima do valor. Será que esse investimento todo valeu a pena? Hoje eu acho que esse dinheiro poderia ter sido investido na época em outras situações. Mas está aí o estádio bonito, né? Um ponto turístico aqui da cidade. Eu acho que valeu a pena, sim. Eu acho que não valeu a pena, não. Primeiro porque nós não ganhamos. E segundo que foi um dinheiro muito alto investido e nós estamos precisando que se invistam mais, né? Na saúde, na educação. Foi uma obra que talvez poderia se gastar bem menos para o resultado que ficou o Maracanã. Ficou bonito, ficou um estádio mais aprazível, mais aconchegante. Poder hoje dizer se compensou, eu acho que só com o tempo que a gente vai ter esse resultado. A área do estádio passou de 189 mil para 240 mil metros quadrados. 2 rampas de acesso, cadeiras numeradas, 4 telões e um sistema para economia de energia e água. O Rio de Janeiro é a cidade que recebe maior número de turistas do país. Vale a pena lembrar que em 2016 o Rio de Janeiro vai sediar os Jogos das Olimpíadas. Outras sedes da Copa, como Curitiba, Porto Alegre, Salvador, talvez não corram o risco de ter uma obra sem utilizar, mas não são eliminadas das listas de obras superfaturadas.